eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 11. Gênesis, no capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 9. Enquanto você está buscando aí na sua Bíblia, se pudesse preparar o seu coração, dar de presente a sua atenção, porque eu tenho o costume às vezes de falar muito rápido. Eu vou tentar falar um pouco mais devagar, para que você possa me entender bem e a gente possa sair edificados, amém? Glória a Deus. Diz assim: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com a planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimamo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, não haverá restrição para o que intentem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Dissate, o Senhor dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Vamos orar mais uma vez, queridos. Espírito Santo, obrigado pela tua palavra. Obrigado por nos trazer aqui à noite, para que nós possamos juntos ouvir de Ti, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que o nosso coração ele seja uma terra fértil, como orou o pastor, que a nossa mente não possa estar dispersa, que nós possamos conectar o nosso coração, afinando os nossos ouvidos com o que os céus têm a dizer nessa noite. Pai, o Senhor sabe o desejo do coração nosso, Pai. Nós queremos que o Senhor seja engrandecido, Pai, e que não seja frases de efeito ou que impacte uma palavra, Senhor, de revelação, mas que saímos aqui com uma formação da Tua palavra, porque a Tua palavra tem que formar em nós o Teu caráter. Então nós te pedimos que também nos traga, Senhor, a consciência da Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, Senhor. Que a Tua voz seja ecoada e que toda voz seja emudecida, a começar pela minha, Pai. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, por gentileza, querido. Queridos, esse congresso que nós estamos de jovens, com esse tema tão maravilhoso que foi compartilhado, na sexta-feira a gente falou a respeito do eu, e nós entendemos que somente depois que nós abrimos mão do eu, que nós deixamos que o eu desapareça, é que nós podemos agora, pelo serviço, poder ver o tu, que é o você. Porque enquanto nós não nos desfazemos do eu, que é a proposta inicial do Evangelho, quando Jesus diz: ninguém pode ser meu discípulo sem negar a si mesmo, o seu eu, o seu ego, e então tornar-se um servo, que é o modelo de Cristo. Só depois que nós nos tornamos servos e negamos o eu, podemos agora olhar para o tu, que é o você. Porque antes nós olhávamos só para o nosso umbigo, mas agora que os nossos olhos foram abertos, nós renegamos o nosso desejo e a nossa vontade, agora nós podemos ver o Jesus no próximo. Eu sou o teu tu, lembra de ontem? Então quando a gente agora olha o próximo, e a gente olha o próximo como Jesus, nos tornamos Jesus para o próximo, e o próximo se torna Jesus para nós. O Gessé pregou hoje de manhã e ele falou sobre o gadareno, e ele disse a respeito do que a sociedade pôde fazer por esse homem, e ele disse depois do que Jesus pôde fazer por esse homem. E a igreja é como um organismo vivo que se move, que se movimenta, essa igreja eclésia, né, que sai de dentro para fora, esse ide que Jesus mandou para que nós pudéssemos ser as testemunhas dele. Porque só depois de que nós abrimos mão do eu, que nós podemos olhar o tu, e nós podemos buscar eles que estão lá fora, para que agora eles se tornem nós também. E é isso que nós vamos falar nessa noite. Todo se completa. Nós vamos terminar em nós, porque o desejo de Deus sempre foi
o começo de nós e terminar em nós. Amém? Então, queridos, a gente vai ver na Escritura que em Gênesis no capítulo 1, do versículo 1 até o 3, a palavra de Deus diz que no princípio criou Deus os céus e a terra porém estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. No versículo 3 disse Deus, haja luz e houve-luz. Você sabe de cor essa palavra. E o nós, que nós vamos falar essa noite, ele está ligado com o... Gessé, o nós está ligado com o... Deu um branco agora. Crescer, exatamente. Ao vivo é assim, né, pastor? O nós está ligado com crescer, porque a gente só pode crescer se for nós. Por exemplo, o crescer na definição do dicionário tem vários sentidos, e esses são sentidos amplos. O crescer no dicionário, ele significa aparecer, surgir, crescer em intensidade, força, amadurecimento. A palavra crescer é muito ampla, mas se a gente tenta pensar de uma maneira simples, como um bebê cresce, ou como um embrião é formado e ele cresce, nada mais é do que multiplicação de células. Eu não sou muito entendido de biologia, mas eu dei uma pesquisada hoje e é justamente isso que acontece. As células, você começa sendo uma célula e logo você vai se multiplicando e você vai crescendo, vai tomando forma. E a criança ela vai crescendo até atingir uma idade adulta, que as células elas já pararam de multiplicar-se mais, elas só agora vão substituindo. Amém? Então, quando Deus ele vai criar todas as coisas, a Bíblia diz que no início havia trevas. E sabe o que é interessante? Que nas trevas a gente não consegue ver nada, e é por isso que tem um caos, é por isso que a terra está desordenada, porque não tem luz. Então Deus diz no versículo 3, haja luz e houve luz. Na verdade essa palavra no original ela me traz muita emoção, porque em espanhol, por exemplo, ou em inglês, não está haja luz, está seja luz, e a luz foi. Significa que quando essa luz ela é revelada ou ela é apresentada, começa a ter ordem agora na terra que antes era trevas. Então a gente pode entender que Deus primeiro libera uma palavra e depois a luz traz a clareza de todas as coisas. Ou seja, primeiro alguém ou algo teve que escutar para que depois pudéssemos ver alguma coisa existir. Por exemplo, quando você chega numa arquiteta e você quer construir uma casa, essa arquiteta precisa ouvir primeiro de você qual é o desejo do seu coração. Porque se você chegar lá e fala para ela, olha, me faça uma casa, e ela vai te perguntar como você gostaria que fosse, ela está te pedindo para que você verbalize a ideia que você tem na cabeça, a imagem que está na sua cabeça. Então, antes de a gente conseguir ver alguma coisa com clareza, no princípio, primeiro Deus libera uma palavra. Por que Deus libera uma palavra para trazer a luz, para revelar a luz? Por que Deus não pensa? Ele podia ter só pensado, e pensou Deus, eu quero luz, e a luz foi. Mas a Bíblia diz que Deus libera uma palavra. Em outras partes na Bíblia nós vemos que Deus constantemente libera uma palavra. Ele libera uma palavra, por exemplo, para o mar, se você ler, quando ele diz, até aqui virão as suas ondas e não passará disso. Deus libera uma palavra. Deus libera uma palavra no vale de ossos secos, quando ele diz, profetiza sobre esses ossos. Significa que toda vez que liberamos uma palavra, ou Deus libera uma palavra, está esperando que alguém escute para que seja gerada uma obediência. A Bíblia vai dizer que ele chama as coisas à existência que não são como já se fossem. Amém? Então, primeiro, Deus libera uma palavra e algo escuta, ou alguém escuta. Quem escuta a palavra de Deus? Tudo. Tudo que existia no reino invisível de Deus escuta, e de repente Deus disse, seja luz, e a luz foi. Glória a Deus. Então, queridos, a gente entende que quando Deus faz isso, Ele libera a palavra. A gente vai ver que antes de uma visão, Deus sempre vai dar uma palavra. Samuel, por exemplo, Deus chama Samuel, Samuel. Samuel está ouvindo.
E você sabe a história, e depois que Samuel responde corretamente ao que ele está ouvindo, Deus diz: eu vou te mostrar o que vai acontecer. A gente vai ver que Moisés, antes de construir o tabernáculo, Deus tem que falar a ele as medidas do tabernáculo, e logo ele tem uma visão de como o tabernáculo será. Então, a gente começa a entender que o desejo de Deus, quando ele vai formar o homem, é que o homem pudesse escutá-lo, para que pudesse ter uma visão. Amém? Nós lemos que quando Deus vai criar o homem, querido, ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nossa imagem conforme a nossa semelhança. Pergunta: quando ele fez o homem tinha imagem de nós ou imagem de eu? Façamos conforme a nossa imagem. Amém? Então o homem tinha uma imagem de nós, porque Deus tinha uma imagem de nós. Glória a Deus! Então quando o homem é criado, quando Adão é criado, ele já tem imagem de nós, porque ele é criado conforme a semelhança de nós, Pai, Filho e Espírito Santo. Glória a Deus! Amém. Então ele está ouvindo Deus e ele também está vendo Deus. E essa é a vontade, porque Adão é nós, junto com Eva, porque com Deus ele também é nós. Glória a Deus? Amém. Quando Adão escuta uma outra voz, que não é a voz de Deus, algo acontece. A serpente, diz a palavra de Deus, você conhece, no capítulo 3 de Gênesis, astuta, ela fala para Eva algo, Eva escuta uma voz que não é a voz de Deus. Quando Eva escuta uma voz que não é a voz de Deus, e Adão também escuta essa mesma voz que não é uma voz de Deus, eles comem de um fruto que esse Deus proibiu, e de repente a Bíblia diz que os olhos deles se abrem e eles veem que estão nus. Lembra que a gente diz que toda vez que a gente escuta alguma coisa, depois de escutar é revelada uma visão? Quando o homem escuta a serpente, ele de repente começa a ver algo que ele não via antes, a sua nudez, mas ao mesmo tempo ele acaba ficando cego para as coisas espirituais, porque ele deixou de ouvir a Deus quando ouvir a serpente. Glória a Deus! Então acontece que Adão, ele ouve Deus se aproximando do jardim e ele se esconde. E ele se esconde como se ele quisesse esconder o rosto, porque ele viu que estava nu. E Deus pergunta: Adão, onde você está? Adão ainda ouve Deus, mas Adão não vê mais a Deus. Porque, como a gente disse ontem, eles já não estavam no mesmo nível espiritual. A queda do homem, você lembra, amém? Então, querido, toda essa introdução é para a gente poder entender esse conceito de quando o homem deixa de ouvir a voz de Deus, ele para de ver o rosto de Deus e ele deixa de ser nós com Deus. Só que o homem, depois de se esconder de Deus, ele continuou escondendo o rosto. Você vai ver em Isaías, no capítulo 53, quando vai falar a respeito do Messias, e diz: homem dos quais os outros escondiam o rosto. Então o homem, ele continua escondendo o seu rosto de Deus, e cada vez mais a voz de Deus para com os homens foi ficando cada vez mais fraca, por causa da distância que foi aumentando. A Bíblia vai dizer que os homens se multiplicaram e a iniquidade se multiplicou, e de repente Deus tem que encontrar um homem que agora ouve a sua voz, que é o único, chamado Noé, o justo. E Deus fala alguma coisa para Noé e dá uma visão de algo que iria acontecer. Noé constrói a arca, você sabe da história. Então, quando termina o dilúvio, a gente vai cair aqui no capítulo 11 de Gênesis, que a gente acabou de ler. Eu só dei um prelúdio para a gente entender como chegamos na Torre de Babel. Aí você vai ver que agora esses homens, eles estão em unidade. Esses homens em Babel, eles estão unidos, mas eles estão unidos sem Deus. Eles estão em unidade, eles falam a mesma língua, mas eles não falam a língua dos céus. Então você vai ver comigo, querido, que agora a gente vai acompanhar um pouquinho mais de perto, em Gênesis, no capítulo 11, que é muito interessante o que diz e fala muito a respeito do que nós estamos construindo.
Diz que em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar, ou seja, eles falavam o mesmo idioma, mas não falavam o idioma celestial mais. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com a planície da terra de Sinar e habitaram ali, e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Esse é o primeiro ponto que eu entendo nessa palavra e chama a atenção no meu coração. Por que Moisés, quando está escrevendo Gênesis, ele faz questão de comparar o que eles estavam construindo, por exemplo, tijolo no lugar de pedra e betume no lugar de argamassa? A gente pode entender que no lugar onde eles estavam construindo não tinha talvez pedra, ou talvez não tinha argamassa. Mas eu acredito que há algo mais profundo que o Senhor queria ensinar. Esses homens, eles estavam em unidade, mas eles não estavam escutando a voz dos céus, eles não estavam mais escutando a voz de Deus, consequentemente não estavam mais vendo o rosto de Deus. Então agora eles estão construindo algo, e quando nós falamos em tijolo que eles construíram, é algo que o homem forma com o seu próprio braço. Diferente de uma pedra. É muito mais fácil construir algo de tijolo do que construir algo de pedra. É como se estivesse falando, esses homens estão construindo as coisas de acordo com o seu próprio jeito. E no lugar de argamassa usa betume, e betume até hoje a gente usa para fazer pavimentação de rua. Que em Blumenau, como gostam de fazer esse negócio. Mas é bom porque está ficando bonito. Ou seja, eles estão construindo de acordo da sua maneira, pelos seus próprios caminhos. E a Bíblia diz que esses homens dizem: vamos fazer uma torre que chegue até os céus. E aí a Bíblia diz que Deus desce. Deus sempre desce, querido, para ver o que os homens estão construindo. E quando Deus desce e vê que eles estão construindo uma torre que chega até os céus, para que seu nome, a fama deles se estendam por toda a terra e não sejam dispersos, Ele diz: não, esse negócio não pode ficar assim. E a Bíblia diz que ali Ele faz uma separação das línguas e eles agora estão falando outro tipo de idioma. E causa divisão. Diga comigo, divisão. Deus causa divisão, gente. Meu Deus. Deus causa divisão, sabe quando? Deus causa divisão quando Ele vê que a união é destrutiva. Então existem coisas na sua vida que se afastam, que você acha que foi o inimigo, mas na verdade foi Deus que quis separar. Por exemplo, divisão significa duas visões, divisão. Quando um casal não consegue mais falar a mesma língua, começa a haver duas visões diferentes. Não é assim que arruma a cama. Não é assim que lava o prato. Geralmente a mulher fala mais que o homem essas coisas, né? Vamos pegar uma coisa que o homem fala. Não é assim que fecha a porta do carro, amor. Porque quando não existe mais diálogo, inicia a guerra. Então, quando Deus confunde a linguagem deles, é para a própria proteção deles, e existe uma divisão. Só que o desejo de Deus é restaurar essa linguagem celestial do céu e da terra. Amém? Então, queridos, a gente vai ver que Deus vai falando através de todos os tempos, tentando fazer com que eles ouvissem a sua voz de novo, e interpretassem corretamente. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E a gente vê que cada vez mais os homens começaram a fechar os seus ouvidos para Deus. Então, nós vamos ver agora que lá em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1 até o 4, se você pode acompanhar, se o irmão passar aqui no telão, eu também agradeço. Hebreus capítulo 1. Tá lá, ó, quem me confundiu. Diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Queridos,
Ou seja, aqui está dizendo que Deus falou muitas vezes através dos profetas, tentando reconectar céu e terra, tentando trazer a linguagem de novo celestial para que os homens pudessem ouvi-lo de novo e que pudessem ver o rosto dele de novo. Mas os homens não conseguiam entender e compreender essa linguagem celestial, porque estavam falando outro idioma. E de repente Deus manda alguém que foi muito maior do que os homens na época entenderam. Você vai ler em Lucas, que quando diz a respeito de João Batista, no capítulo 3, no versículo 2, diz assim: no tempo em que havia o sumo sacerdote Caifás, veio a palavra do Senhor a João Batista no deserto. Repita comigo: veio a palavra do Senhor a João Batista. Veio a palavra do Senhor a João Batista. E eu estava lendo esse versículo e na hora eu linkei e lembrei de quem estava falando a respeito dessas coisas. Essa palavra foi a palavra liberada lá em Gênesis, no capítulo 1, quando Deus libera uma palavra liberada. Lá em João, no capítulo 1, vai falar a respeito de quem é esse. E o Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, por causa dele, sem ele nada do que foi feito se fez. E a Bíblia vai dizer mais: ele é a luz dos homens. Então quando Deus libera uma palavra em Gênesis a respeito de que o que ele ia criar, e disse seja a luz, e a luz foi, não significa que Deus estava criando Jesus, significa que estava liberando ou revelando. No versículo 1 fala a respeito do Deus Pai, no versículo 2 fala sobre o Espírito Santo. Por que não no versículo 3 fala a respeito do Filho? Que era a palavra, a expressa imagem do seu ser. A luz dos homens. E essa luz, querido, não era o sol, porque o sol foi criado só no 4º dia. Você sabe disso, você vem na escola bíblica dominical, não vem não? Vem. É Cristo sendo liberado, porque é só através dele que os povos têm luz. É isso que diz em João, no capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Esse é o testemunho que João está escrevendo a respeito do que ele viu Jesus. Essa é a palavra que foi liberada no início, e essa é a luz que traz ordem a todo caos. Agora a gente pode entender por que Deus tem que parar Babel. Leia comigo Gênesis no capítulo 11, no versículo 7, quando Deus fala a respeito do que ele vai fazer. Gênesis no capítulo 11, no versículo 7, ele diz: vinde, desçamos e confundamos ali sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Pergunta: Deus se sentiu ameaçado? Poderia Deus se sentir ameaçado com o que o homem estava construindo? De maneira alguma. Sabe por que Deus tem que parar a obra de Babel? Porque eles estavam sendo nós, Jessé, mas eles estavam sendo nós, sem ouvir o que os céus estavam dizendo, construindo pelos seus próprios caminhos, da sua própria maneira. Mas é como se Deus estivesse dizendo, porque eles estavam construindo uma torre que chegasse até os céus, é como se Deus estivesse dizendo: não tem como chegar até os céus construindo algo de baixo para cima, é só algo que pudesse ser construído de cima para baixo. Alguém tem que entender isso. Ou seja, o homem construindo do seu próprio jeito e pelo seu próprio caminho, tentando reconectar terra e céu de baixo para cima, mas Deus disse, somente poderia ser feito de cima para baixo. É por isso que o véu foi rasgado de alto a baixo, não de baixo a alto. Aleluia? Alguém precisa entender isso. Tudo porque Deus queria que voltássemos a ser nós, mas nós corretamente, ouvindo o que sua voz tinha a dizer para poder obedecer, porque, querido, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ouvir não é só qualidade auditiva, mas é uma capacidade de obedecer aquilo que Deus está falando. Então a gente entende que Deus
Estava querendo dizer outra coisa em Babel. Olha, vocês estão andando em unidade, mas vocês estão andando em unidade para a destruição, construindo do seu próprio jeito, pelos seus próprios caminhos. Não é possível conectar terra e céu da maneira de vocês. E qual foi a maneira que Deus conectou céu e terra? O caminho foi Cristo, o caminho é Cristo, e a maneira foi a cruz. Aleluia? Mas a cruz não significa só conectar céu e terra, mas também me reconecta com os meus irmãos. Por isso que a cruz, ela é na vertical e ela também na horizontal. Aleluia? Então agora nós sabemos andar em nós. Qual que é a qualidade de andar em nós? Porque andando em nós, nós podemos reproduzir corretamente a imagem de Deus. Agora nós podemos ouvir a sua voz e reproduzir corretamente a sua imagem. Jesus está prestes a entregar-se na cruz e Felipe diz: Senhor, mostra-nos apenas o Pai, isso nos basta. E Jesus disse: Felipe, tenho andado tanto tempo convosco e não entendeste? Quem me vê a mim, vê o Pai. Por quê? Porque eu escuto o que Ele tem a dizer e eu só falo o que Ele fala e eu só faço o que Ele manda eu fazer. Glória a Deus. Você já percebeu que toda pessoa que nasce surda, ela é muda? Nem toda pessoa que é muda é surda. Às vezes pode ter um problema de corda vocal, em questão de musculatura, problema na língua. Mas todo surdo é mudo. Porque você só pode falar se você sabe escutar. Você já perguntou por que uma minoria parece que tem uma voz tão elevada e uma maioria parece que tem uma voz tão baixinha? A gente acha que o inimigo baixou o volume da voz da igreja dele. Mas eu acredito, eu tenho certeza que Deus está prestes a levantar a voz da sua igreja. Glória a Deus. Ele está prestes a levantar a voz dela, mas sabe o que Ele está esperando? Que ela volte a afinar os ouvidos com o que os céus têm a dizer e o que Ele está construindo. Glória a Deus. E tudo que Deus está construindo tem a ver com nós. Amém? 1 Pedro ele vai dizer que Cristo, a pedra angular, que os construtores rejeitaram, mas preciosa para Deus, pedra de fundamento, ao qual nós também, como pedras vivas, somos edificados, casa de Deus. Então o desejo de nós é que Deus queria fazer de nós a sua representatividade na terra. Aleluia! Você se perguntou por que Deus fez o homem do barro? Por que não fez de ouro? Por que não fez de metal? Por que fez de barro? Eu acredito que é porque Ele já sabia, assim como um oleiro está fazendo um vaso de barro, que Ele queria colocar alguma coisa dentro desse vaso. Você já imaginou isso? E Deus, sabendo de todas as coisas, dizendo: Ele vai ser nós e nós vamos estar com Ele. É o que Jesus disse: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, ou seja, se vocês escutam o que eu tenho dito, porque eu tenho dito só o que eu escuto do meu Pai, então pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Aleluia! Então agora, nós com os ouvidos afinados com os céus, vendo o rosto do Pai, a gente tem algo relevante a dizer e tem algo maravilhoso para mostrar. Que Paulo diz: não como Moisés, que cobria uma glória que se esvanecia, mas com rostos descobertos refletimos a sua glória como por um espelho. Você precisa entender isso, querido. A Bíblia diz que Moisés falava com Deus face a face. Quando ele descia do monte e ia transmitir para o povo o que Deus havia falado, o povo via que a sua face resplandecia. Não é isso que Paulo está repreendendo a respeito de Moisés. O que Paulo está corrigindo da atitude de Moisés é que não era todos os dias que Deus falava com Moisés.
Então, de fato, quando Deus descia do monte e falava com Deus e voltava, o rosto dele estava brilhando. Mas quando ele acabava de falar e ia fazer as coisas que ele tinha que fazer, o seu rosto já não brilhava mais. Então ele colocava um véu para que o povo não visse que o rosto dele já não estava resplandecendo. Aí Paulo diz: nós não somos como Moisés, que vivemos uma glória aparente. A nossa vida é de verdade. Nós somos de verdade. Glória a Deus. A gente não falou ontem a respeito de Jesus, quando ele está lavando os pés dos discípulos e diz que ele se despiu do seu manto, colocou uma toalha. Sabe o que Jesus está fazendo? Jesus está mostrando intimidade. Todo aquele que é de verdade, ele não tem problema em mostrar intimidade. Tomé, você não acredita que eu sou de verdade? Pode tocar. A gente precisa entender que essa voz que Deus quer que nós afinemos com os céus, e esse rosto que Ele quer que nós vemos é o dele, não é sobre coisas mirabolantes. Não é sobre coisas mirabolantes. Sabe o que é? É uma vida no Espírito, sendo homem. Eu vi um pastor que disse: Deus fez homem e os homens estão tentando ser Deus. Mas Jesus veio nos mostrar o que era ser humano. E sabe o que é ser humano? É poder abrir mão do eu, poder olhar para o tu, buscar o eles, para que agora pudéssemos ser nós. Então nos edificamos mutuamente. Essa é a proposta do Evangelho. O que antes tínhamos rosto de nós em Adão, mas foi perdido, o segundo Adão, que não era alma vivente, mas agora é espírito vivificante, significa que ele traz vida para todos que estão ao seu redor. Nós podemos agora, com rostos descobertos, como diz Paulo, refletir a sua glória como por um espelho. Aleluia! Ouvimos a sua voz e nós vemos o seu rosto. Então agora nós entendemos que o crescimento da igreja que Deus espera tem um modelo. Diga comigo, tem um modelo. A gente não falou que crescimento é multiplicação de célula? Crescimento e multiplicação de célula. Quanto mais nutrientes, quanto mais tempo correto de sono, quanto mais uma vida saudável, maior o crescimento e mais saudável é o crescimento. A proposta do Evangelho, e a gente precisa entender, é um crescimento progressivo. Como uma criança que ela começa e ela vai crescendo, amém? Então a gente precisa entender que na cruz, Jesus nos livrou da condenação do pecado. O Espírito Santo, que agora que traz essa regeneração a cada dia, porque a palavra de Deus vai dizer que nós fomos santificados, somos santificados e seremos santificados. São 3 níveis de voltar a ser esse rosto, voltar a ouvir a sua voz. Esse processo de regeneração, de amadurecimento, me livra do poder do pecado. Eu posso dizer não. Amém? Quantos acreditam que é possível viver uma vida de integridade? Amém? E a terceira é quando o nosso corpo será glorificado, vai nos livrar da presença do pecado. Então o conheceremos como somos conhecidos. Sabe o que significa o conheceremos como somos conhecidos? Eu acredito que é quando mais ou menos olharmos o rosto de Jesus, ou melhor, Jesus olhar o nosso rosto, Ele vai ver o dele. A gente precisa, como igreja, entender algo a respeito de ouvir a voz de Deus e responder corretamente o que Ele está dizendo. Você já se perguntou por que as 10 virgens? Existiam 5 prudentes e 5 insensatas. A palavra insensato significa insensível. Mas as 10 dormiram. Como é que elas acordaram? Elas acordaram com alguém gritando: aí vem o noivo. Uma voz proclamava que o noivo estava chegando. E se elas fossem surdas, pastor? Para você entender o que significa ouvir e o que tem a ver com nós, a Bíblia vai dizer que chegaram para João Batista e falaram: ei, declara-nos quem és tu. E João Batista disse: eu não sou Cristo. És tu Elias? Quem és? Ele diz:
Eu sou só uma voz que clama no deserto. Diga comigo, só uma voz. João Batista, ele não tinha uma mensagem, Jessé, ele era uma mensagem, porque ele tinha o ouvido afinado com o céu, e agora ele podia responder corretamente o que os céus estavam dizendo. Mas a voz de Deus não é a voz de um homem. A Bíblia diz que a voz de Deus é voz como de muitas águas. Diga comigo, eu sou só uma voz. Agora olha para o irmão que está ao seu lado e diga, mas com a sua voz, somos voz de muitas águas. Isso é rosto de nós, é quando nós estamos falando o mesmo dialeto que está falando no céu, e a gente está falando a mesma língua, a gente está construindo a mesma coisa, indo para o mesmo caminho. Glória a Deus. Quando me perguntam de que igreja eu sou, sabe o que eu respondo? A mesma que a sua. Amém? Nós estamos indo para o mesmo caminho, construindo a mesma coisa para o Senhor. Eu não quero estar surdo para o que Deus está dizendo. Você já percebeu esse nível de homens que escutam o que Deus tem a dizer? Você já se perguntou por que Deus faz o que faz com Abraão? A Bíblia diz que antes de destruir Sodoma e Gomorra, Deus vai até Abraão e Deus diz consigo mesmo, e depois na sua casa você lê na sua Bíblia, poderia eu fazer tal coisa sem antes compartilhar com Abraão, sabendo que será pai de multidões e ensinará a seus filhos os meus caminhos? Como é que pode isso, Deus querer compartilhar com Abraão? Abraão podia fazer alguma coisa por Sodoma e Gomorra? Podia? Não, porque se pudesse ter feito, tinha feito. Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra, Deus falou para Abraão de Sodoma e Gomorra por causa de Ló. Aí eu falei, tá, mas não adiantou nada, porque Sodoma e Gomorra foi destruído igual. Eu acredito que Abraão nem sabia que Ló estava em Sodoma e Gomorra, porque Abraão tira Ló de Sodoma e Gomorra primeiro, quando você vai ler na sua Bíblia lá. O pessoal gosta de Bíblia aqui, né, pastor? O pessoal gosta de Bíblia. Abraão livra Ló de Sodoma e Gomorra, liberta ele daquela cidade horrorosa e volta para onde estava. Mas Ló volta para Sodoma e Gomorra. Abraão talvez nem sabia que Ló estava em Sodoma e Gomorra. E Deus vai compartilhar com Abraão a respeito do que ele vai fazer. Não gostaria você estar com os ouvidos tão afinados com os céus, que Deus diz, eu não posso fazer isso no Brasil sem falar com a Fernanda. Eu não posso fazer isso em Blumenau sem falar com o Gessé. Eu preciso falar para ele, eu preciso compartilhar para ele. Já imaginou o que é esse coração, querido? Essa intimidade de que Adão caminhava com Deus e ele tinha acesso ao que Deus falava e podia responder corretamente. Quando alguém chega para mim e fala, Rafa, eu escutei uma voz, mas eu não sei se é a voz de Deus. Eu falo, bom, se a minha mulher me liga e eu falo, quem é que está falando? Ela vai dizer, não reconhece a minha voz? Vai dar ruim. Você sabia, Gessé, que os pastores, 13% dos pastores, das pesquisas que fizeram, eles oram 1 hora por dia, 13%. Os outros não oram 1 hora por dia. A minha pergunta é, se os pastores estão deixando de orar, imagina as outras ovelhas. É forte. Não quero estar surdo do que os céus estão fazendo, amém? Porque às vezes a gente pode estar construindo coisas, e Babel estava tendo êxito, eles estavam construindo uma torre muito grande, eles estavam fazendo um negócio muito legal, mas de repente Deus foi lá e teve que, por misericórdia da vida deles, trazer essa divisão. Queridos, a gente está terminando, mas agora a finalidade de todas as coisas, a gente vai ver uma coisa. Deus está esperando que os céus falem e há alguém na terra, ou um corpo na terra, que você sabe que a igreja escute para o que ele tem a dizer. Foi isso que Jesus veio, ele veio falar o dialeto do céu. João está andando, eles são expulsos de Samaria, João fala, e aí Jesus, João é o discípulo do amado, Jesus, você quer que a gente mande cair fogo do céu e consumir Samaria? Aí Jesus fala, ei João, você não está ouvindo a voz do meu pai não?
Eu não vim para condenar, eu vim para restaurar. Eu não vim para dispersar, eu vim para juntar. Glória a Deus. Você não se sente tão feliz de que Ele teve misericórdia e que quando você não estava ouvindo, essa palavra veio até você? E é como se Jesus tivesse tocado nos seus ouvidos e você agora conseguiu ouvir? Quando Ele vai curar um surdo, um mudo, diz que Ele toca nos ouvidos e toca na língua. Você pode ouvir, agora você pode falar o que os céus estão dizendo. Amém? Qual é a finalidade de todas as coisas? Sabe que em Sodoma e na Torre de Babel, no versículo 6, tem algo que me assombrou muito no início. Mas Deus me falou algo incrível. Diz: e disse o Senhor, eis que o povo é um. Diga, o povo é um. E todos têm a mesma linguagem. Diga, a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Sabe o que eu acho? Eu acho que Deus não está falando de Babel. Porque muitos anos depois de Jessé, lá em Atos no capítulo 2, de repente a palavra vai dizer que estavam homens que caminharam com a própria palavra, e essa palavra transmitiu a eles o dialeto dos céus, o idioma dos céus, a linguagem dos céus, e essa palavra que é Cristo disse a eles: agora vocês são a luz do mundo, refletindo, como diz em Hebreus no capítulo 4, no versículo 6, a glória de Deus pela face de Cristo. Agora estão esses homens que Jesus empoderou, fazendo com que tornassem nós de novo. A Bíblia vai dizer em Atos no capítulo 2 que eles estão num aposento alto. Do mesmo jeito que a Torre de Babel era para ser um lugar alto, agora esses homens estão no aposento alto. E a Bíblia diz no capítulo 2 de Atos, e veio um som dos céus. E eles agora ouvem um som dos céus, como um vento impetuoso, pastor, e como línguas de fogo sobre as suas cabeças são repartidas, e agora eles começam a falar em outras línguas. Alguém precisa entender isso. Deus fez a mesma coisa que havia feito em Babel, e agora Ele está fazendo em Jerusalém. E sabe por que Ele está fazendo? Porque Deus está dizendo: eis que eles são um e falam a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. O que poderá detê-los? Alguém precisa entender isso, Jessé. Gênesis capítulo 11, versículo 6. Eis que eles são um, falam a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. O que poderá os deter? Jessé, a igreja de Cristo, ela está correndo para ser nós. Deus está restaurando isso. Eis que somos um, falamos a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. O que poderá nos deter? Aleluia! Levante-se comigo, querido. A gente está encerrando. Senhor, afina nossos ouvidos com a Tua voz, calibra nosso coração com o Teu. Queremos estar com os ouvidos tão sensíveis, assim como João, recostado no Teu peito, ele conseguia ouvir até o que você não verbalizava, o mais profundo do seu coração. Quando foi a última vez que você ouviu o que os céus estavam dizendo, querido? Quando foi a última vez que Deus compartilhou com você algo que Ele queria fazer, mesmo que você não tivesse nada a ver com a história?
Essa palavra nessa noite, querido, é uma palavra de empoderamento. Você precisa entender isso. Essa noite o Espírito Santo falou muito forte no meu coração, Jessé. Nós estamos entendendo o nós. E por entender o nós, porque os discípulos só puderam ter o que tiveram naquele aposento alto, quando eles estavam congregados juntos. Mas não só estavam no mesmo lugar, eles não estavam próximos, eles eram próximos. E de repente puderam ouvir um som que vinha dos céus. O que Deus pode fazer com um povo que é um, que fala a mesma linguagem? Numa pregação, Jessé, 3.000 homens se convertem. Quantas pregações dessas precisa Blumenau para toda a cidade ser alcançada? Eu fiz o cálculo. Em menos de um ano, a gente consegue ganhar a cidade inteira de Blumenau. Sendo falando a mesma linguagem, com os ouvidos afinados com os céus, respondendo corretamente o que Deus quer fazer no próximo tempo. Nós não queremos mais construir as coisas do nosso jeito, Jessé, porque Deus não está construindo uma casa com tijolos, mas com pedras vivas, que ainda que tenha multiformes, Ele consegue encaixar para que consiga encontrar esse lugar nele. Porque todos nós nele somos edificados. Ele é o que pode nos tornar através do seu corpo e do seu sangue, nos tornou aleluia. Eu tenho uma expectativa muito grande do que Deus vai fazer nessa noite, querido. Mas antes da gente sair com uma experiência de poder, é muito importante a gente sair com uma consciência de vontade. A consciência da vontade que Deus quer gerar Ele só vai falar para você o que Ele tem para falar. Os seus ouvidos só vão estar afinados com dele quando você conseguir negar o eu, olhar para tu, para buscar Ele sendo nós. Eu queria pedir a licença de fazer um convite. Você que ouviu essa palavra e você entendeu que o que Deus quer é que os seus ouvidos estejam abertos e sensíveis para ouvir a voz dele. Porque quando você ouvir a voz dele corretamente, você vai poder responder corretamente, ver a face dele e transmitir a face dele para os outros, a começar na sua casa. Marido, quando tiver um momento difícil na sua casa, a sua esposa vai dizer: o que vamos fazer? Você vai dizer: tranquilo, amor, os céus estão falando e eu estou ouvindo. Alguém precisa entender isso. E quando você chegar no seu trabalho e tiver alguma coisa muito difícil, William, e eles falam assim: Will, como é que a gente vai fazer? Não dá para fazer isso. Você vai dizer: fica tranquilo, os céus estão dizendo e eu estou ouvindo. Esse convite é para você. Quer dizer: Senhor, eu quero que o Senhor limpe toda a sujeira que tinha no meu ouvido. Eu quero que o Senhor tire toda a sujeira que tinha nos meus olhos, para que eu possa ouvir corretamente o que os céus estão dizendo. Esse idioma do céu eu quero ouvir para poder responder corretamente. O mundo está cheio de perguntas. Eles estão perguntando tudo. Eles estão perguntando sobre aborto, eles estão perguntando sobre ideologia de gênero, eles estão perguntando sobre um monte de coisa. Sabe quando nós vamos conseguir responder corretamente? Quando nós ouvirmos o que os céus estão dizendo a respeito disso. E aí a nossa voz, Deus vai pegar e vai levantar ela até no último, porque tem algo relevante a dizer, porque está ouvindo direto do céu. Amém? Eu queria que você, se pudesse e quisesse, vir até aqui à frente. A gente vai terminar orando junto, como se fosse
reunidos naquele aposento alto, cara, e um som do céu vai ser ouvido, e Deus vai destapar ouvidos nessa noite. Deus vai calibrar corações nessa noite. Eu quero ouvir o que os céus estão dizendo. Eu quero responder corretamente aquilo que o Senhor está fazendo. Me cachoreste, cananamandeai. Línguas como de fogo serão repartidas, e você vai conseguir falar idiomas que você não falava antes. Sabe quais idiomas, querido? Daquele colega que está no seu trabalho, mas ele não consegue falar a mesma língua que você. Chegará um tempo, Jessé, que os mortos ouvirão a minha voz, disse Jesus. Quem morreu para o seu eu vai conseguir ouvir a voz de Jesus. Vamos, querido, clame aos céus. Clame aos céus. Os céus têm algo a dizer para você nessa noite. Você que está aí, que não veio para cá, estenda sua mão para esse lugar. E nós juntos vamos clamar como um só homem. Aquele que teme ao Senhor, Ele dará a conhecer a sua aliança. A tua voz será ouvida nessa nação através da nossa voz, Jesus. O último avivamento será o maior de todos, e Deus está realinhando e conectando céu e terra novamente, falando o mesmo idioma, porque somos um e falamos a mesma língua. Eu vou convidar o Jessé para fazer essa oração. Espírito de Deus, que está neste lugar, nós clamamos a Ti, Pai, para que os ouvidos sejam abertos, para que os ouvidos sejam abertos para entender o que o Espírito diz à igreja nessa noite. Os nossos corações estão abertos, o nosso entendimento está aberto. A Tua palavra ministra em nossos corações, mas é o Teu Espírito que fala, igreja. É o Teu Espírito que fala, igreja. Para que nós venhamos sair deste lugar e que para essa nação, e começando pela cidade de Blumenau, essa igreja venha ser como um som de muitas águas. Que essa igreja venha ter a resposta para o mundo, a resposta de cura, de libertação, de transformação. Começa em nós, Espírito de Deus. Nos lance para fora deste lugar.
para alcançar aqueles que estão lá fora, Espírito de Deus. Venha sobre nós, venha sobre nós, venha sobre nós, venha sobre nós. Haverá algo impossível para nós se ouvirmos a tua voz, se conhecermos o seu coração, se sabermos quais são os seus planos para essa cidade. Há algo impossível para essa igreja. Não há nada impossível para essa igreja, desde que nós estejamos com os nossos ouvidos sensíveis, abertos para responder aos anseios dessa nação, aos anseios dessa cidade. Espírito, aqui existem jovens, homens e mulheres, meninos e meninas que erguem a sua voz dizendo: nós estamos dispostos, nós estamos disponíveis, nós estamos com os nossos corações abertos, nós estamos aqui para ser a voz do Senhor nessa nação. Nós somos Cristo, nós somos Jesus para essa cidade e para essa terra, Espírito de Deus. Também clamamos, ó Pai, pelo reavivamento na vida de alguns que estamos aqui, Senhor. Pessoas que precisam ser reavivadas, meninos e meninas que precisam ser reavivados, homens e mulheres que há muito não sentem a sua presença, pessoas que há muito não falam em línguas, pessoas que não acreditam até mesmo na manifestação do Teu Espírito Santo. Oh, como um vento impetuoso, venha mais uma vez sobre nós. Libera o Seu poder, libera, Espírito Santo, fala aos nossos corações. Um batismo de amor na vida de cada um. Sim, ó Espírito de Deus. Sim, ó Espírito de Deus. Sim, Espírito de Deus. Nós te agradecemos, ó Deus. Nós te agradecemos, Deus. Nós te agradecemos, Deus. Nós te agradecemos, Deus. Nós te agradecemos, Deus. Sentimos o Teu amor, sentimos o Teu poder, ó Pai. Sentimos a Tua presença, Deus. Nos leva, Pai. Nos leva, Deus. Nos leva, Deus. Nos leva, Deus. Nos leva, Deus.